Amados irmãos, antes de ler o texto que o Espírito Santo de Deus reservou aqui nessa noite, gostaria de dar aqui aos irmãos o início dessa pregação. Se nós pegarmos a Bíblia toda e conscientizarmos do que está escrito nela, nós vamos receber a consciência do plano da salvação, o início dela, o meio dela e o fim. O início relata a antiga aliança, o meio relata a consequência do Calvário, a consumação da justiça de Deus na cruz pelo sacrifício do nosso Senhor e do nosso Salvador em Cristo, que todos aqui temos por Senhor e Salvador da nossa alma. E o fim, nós vamos encarar a palavra de Deus numa letra básica que muita gente já está escutando nos tempos de hoje, que é o Apocalipse. E o Apocalipse, ele trata essa realidade, os fins dos tempos. Porque se vocês forem na palavra de Deus, você vai ver que o livro de Apocalipse ele foi revelado a João na ilha de Patmos por consequência ao que aconteceu na cruz do Calvário. Jesus ele foi crucificado conforme anunciaram os profetas no Antigo Testamento, como ovelha muda e calada. Ele foi entregue aos tosqueadores e foi colocado na cruz do Calvário, crucificado como preço pelo nosso pecado e pelas nossas iniquidades. Através da crucificação, sendo sepultado no primeiro dia, Deus o ressuscitou ao terceiro dia para poucos, porque não são todos os que creem. E o livro de Apocalipse é consequência daquilo que aconteceu no início, no meio, e que veio a Deus dar autoridade a Jesus de anunciar a João na ilha de Patmos os sinais do Apocalipse. Então ouça uma coisa que eu vou dizer para o irmão: o livro de Apocalipse ele é consequência do que aconteceu no Calvário. O livro do Apocalipse ele é a consumação de tudo aquilo que Deus disponibilizou ao homem para receber o que ele mais quer, a salvação. A Bíblia fala, e como mesmo Jesus pregou, que tais dias Deus abreviou para que todo ser humano debaixo do céu tivesse a consciência desse evangelho que salva, que liberta, que redime o homem do pecado e que purifica o homem da sua iniquidade, que sela ele com a salvação. Depois que Jesus foi crucificado na cruz do Calvário e consumou o propósito de Deus na terra, Deus abreviou dias para os escolhidos e para aqueles que iriam receber da igreja, principalmente, esta pregação. E 2000 anos se passaram, e estes são os dias que Deus abreviou. Não sabemos se vai passar mais do que isso, mas sabemos que já se consumou este tempo, já sobreveio à terra estes dias, e muitos já têm com certeza 2000 anos por motivo de tardia volta de Jesus, como argumento justificativa para desacreditar no arrebatamento da igreja e na volta de Jesus. O livro de Apocalipse é a consequência do que aconteceu na cruz do Calvário, porque ele é o basta de Deus para uma terra pecadora, iníqua e que transgride a lei e os mandamentos desse Deus vivo. O livro de Apocalipse, ele é a vindima de Deus na terra. Ele relata exatamente a ira de Deus sobre o pecado na terra. Então, se eu quiser conhecer um Deus de amor, um Deus de misericórdia, vou eu ao Calvário e à cruz, e ali vou eu ver o testemunho do meu Salvador. Mas não quero conhecer este Deus que enviou Jesus a João para relatar esses tempos que são 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus. Eu não quero ficar para ver, eu não quero ficar para experimentar, eu não quero ficar para testificar, porque como salvo no Senhor Jesus, eu estou preparado como você para receber a coroa da glória e o galardão da vida eterna. Chacamara canto robriostéria malafiora. E a palavra do Senhor no livro de Apocalipse relata a nós esta realidade, o basta de Deus para essa sociedade que 2000 anos ouviu falar deste evangelho, e o comportamento dela
para poucos positivo, para muitos de forma negativa e superficial. Deus, com a sua ira, vai trazer vindima sobre a terra. Ele vai recolher os homens da iniquidade e do pecado, como se recolhe uvas no pé. Vai colocar no lagar da sua ira e vai pisar sobre as uvas, sobre os homens e sobre aqueles que rejeitaram a condição da conversão e da salvação em Cristo Jesus. Eu não quero conhecer o Deus da ira, do juízo, que vai devorar os adversários desta palavra. Eu vim aqui para falar disso, mas a minha fé e a minha crença, a minha confiança está naquele que morreu na cruz do Calvário pela minha salvação, e este eu vou confiar até o último dia da minha vida. E sempre quando nós pregamos Apocalipse, nós estamos colocando uma figura importante nisso tudo, que é a vida de João, esse apóstolo que eu não posso deixar de falar, que recebeu essa revelação em correntes, prisões por perseguição de ser um cristão, para mostrarmos a nós realmente que Deus escolhe as coisas fracas, as coisas vis, as coisas tolas desse mundo, para relatar a sua bondade, a sua misericórdia e aquilo que Ele tem a revelar. João era um discípulo, um apóstolo que Jesus mais conhecia e que Jesus mais se identificava. E no momento em que Jesus aparece a João, ele estava na cadeia, irmão, entre correntes, porque era pregador de Cristo, estava sendo perseguido pela força romana e pela força judia. Então nós estamos aqui nessa noite como queridinhos de Deus, porque esse irmão recebeu mesmo tudo isso que nós vamos falar aqui, debaixo dessa situação difícil. Isso prova para nós que a igreja do Senhor Jesus, ela não funciona com estrutura humana, física, material. A igreja de Cristo, ela funciona pelo Espírito Santo, pela santificação, por aquilo que somos na fé, no coração, na alma, no que cremos, no que confiamos, e que ainda que venhamos a ser perseguidos, odiados pelo mundo no que somos, não desanimaremos naquilo que cremos, não lançaremos mão daquilo que Jesus nos deu. E esse é o testemunho da vida desse irmão, que na pior situação da sua vida, ele veio receber o que muitos queriam receber, contemplar o Jesus Cristo de Nazaré, ressurreto dos mortos, o homem da mão furada, que está passeando aqui nesta igreja hoje, para revelar esta palavra. Quem crê, dá glória a Deus em nome de Jesus. E quando Jesus se apresentou diante de João, e que o Senhor mandou João escrever 7 cartas às igrejas da Ásia, e revelar-las a situação espiritual que elas estavam, a Bíblia diz que Jesus disse a João: escreve, pois, as coisas que tu viste, as que são e as que hão de acontecer depois destas. Porque este foi o propósito de Jesus ter visitado João, que ele relatasse as coisas que estavam para acontecer, as coisas que iriam acontecer. E esse é o poder do Apocalipse. Esse é o poder, não está na letra, não está na Bíblia, não está no físico dela, mas está naquilo que o homem não pode mais apagar, não pode mais desfigurar, violar, como eles fizeram com o testemunho de Jesus, como eles disseram do Jesus que sentou com Madalena, que compartilhou os governos dessa terra, um Jesus apócrifo, não é? Que eles quiseram transformar, tirar dele o testemunho, a autenticidade, a verdade, a santidade. Eles fizeram isso com o testemunho de Jesus, estão fazendo segundo o código da Vinci, como prova na vida do irmão. Mas uma coisa que eles não podem tirar, arrancar, é o que Jesus falou: passe o céu, passe a terra, mas nenhuma palavra deste livro vai cair por terra, meu irmão. E
Esse é o Deus que nós servimos e que cremos, que nada que está escrito nesta palavra vai cair por terra. E depois que Jesus morreu na cruz do Calvário, a maior promessa que a igreja aguarda, a maior promessa que o cristão aguarda é a volta do seu Salvador, é a segunda manifestação deste Senhor, porque pela primeira ele veio para nascer na semelhança da carne e morrer como um cordeiro na cruz do Calvário e levar uma coroa de espinho na cabeça e uma cruz enorme nas suas costas e pregos na sua mão. Ele veio ali para cumprir este sofrimento e este padecimento pelos nossos pecados, mas a maior esperança nossa é a segunda vez, porque ele não virá na cruz, não virá em coroa de espinho, mas montado num cavalo branco, na sua coxa direita escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, vestido de vestes brancas e salpicadas de sangue, para dizer à igreja: sobe, porque tu és minha e eu te comprei. A maior experiência, a maior expectativa, a maior promessa que eu aguardo como cristão é a volta desse Salvador. Não tem mais nada que eu quero no mundo do que ele voltar. Maranata, Maranata. Nós viemos aqui nesta noite gritar como igreja do Senhor Jesus: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Quando Jesus chegou a João, relatando ele o livro de Apocalipse, a palavra do Senhor fala que Deus deu a João o livro de Apocalipse dividido em tempos. E se você abrir a palavra de Deus e ler o livro de Apocalipse, você vai ver que os acontecimentos finais da terra e do ser humano seriam divididos em 7 selos, 7 trombetas e 7 cálices da ira de Deus. E quando terminam os 7 cálices da ira de Deus, para resumir aqui, o homem já está no trono branco e ali ele vai ser julgado por Deus segundo aquilo que ele falou, que ele fez e que ele praticou como ser humano. E Deus vai trazer grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos, homens de toda parte do mundo, e colocará na sua presença. E ali ele vai separar o joio do trigo, a ovelha dos bodes, conforme diz a palavra. Mas antes que chegue o trono branco e o tribunal do qual nós iremos todos aqui comparecer, Jesus ele classificou e dividiu por tempos aquilo que acontecia na terra. Então, mediante aos 7 selos, as 7 trombetas e os 7 cálices, a palavra do Senhor revela nos primeiros 6 selos abertos no livro de Apocalipse. Ali, pela palavra, Jesus está relatando aquilo que ele havia falado nos primeiros evangelhos que os apóstolos escreveram, Mateus, Marcos e Lucas, aonde ele revela o princípio das dores. 6 primeiros selos no livro de Apocalipse está relatando o princípio daquilo que nós já estamos vivendo nos dias de hoje. No 7º selo, a igreja é arrebatada. E quando a igreja for arrebatada, se cumpre a palavra que é a manifestação de um homem do nome chamado Anticristo. 7 anos de grande tribulação depois disso. E quando se consumir, quando se cumprir os 7 anos, a palavra fala que o homem já está diante do trono branco, no tribunal aonde Deus vai julgar, conforme os irmãos ouviram aqui nessa noite. Então nós estamos aqui em nome do Senhor Jesus Cristo para ter esse discernimento do tempo, para relatar ao mundo e às pessoas que vão ver este DVD, esta pregação, como já está se cumprindo esses sinais que Jesus revelou à sua igreja, e dizer para os ateus e para os religiosos que este Jesus que eles sepultaram e que eles afirmam que desapareceu e que agora haverá uma nova era no mundo, nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus para relatar as confirmações da Bíblia na terra e dizer bem alto: o fim já chegou e Jesus está voltando. Maranata, ora vem, Senhor Jesus.
Como igreja de Cristo, que tem o Espírito Santo, Jesus falou, e a igreja e a noiva, e o Espírito diz: vem. E nós estamos aqui nessa noite em nome de Jesus, para trazer relatos, cumprimentos de tudo aquilo que está escrito no livro de Apocalipse. E eu aqui em nome do Senhor Jesus, já quero aproveitar para dizer aos irmãos, não vou falar desses sinais que já são visíveis aos homens. Uma matéria que saiu na Veja neste ano, ela coloca os acontecimentos globais como sinais do Apocalipse. Não é um pastor que está falando, não é uma igreja que está falando, é uma revista secular, que para que ela escreva essa letra custou muito para eles, porque há anos os homens negam falar neste nome, mas agora estão sendo obrigados a falar, porque biblicamente todos os sinais que Jesus relatou no princípio das dores, nos evangelhos de Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, que envolvem guerras, fome, peste, o aumento da iniquidade, o abalo da natureza, o abalo dos elementos, tudo aquilo que Jesus profetizou e deu como sinais da sua vinda, está aqui. Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Nós tivemos acontecimentos na terra que abalou o mundo, tsunamis, terremotos, abalos que estão assustando autoridades e países de grande porte, porque numa hora como essa, sinais do Apocalipse, aquecimento global, todas essas coisas que eu não vou poder falar aqui, porque senão não vai dar tempo para falar das outras, é muito forte, é muito sério, porque nós estamos vivendo uma sociedade anticristã, antibíblica, e para ela afirmar estas coisas, é muito pelo poder de Deus. É como se Deus estivesse andando nessa terra, e mesmo que eles não reconheçam, é como se Deus estivesse andando nessa terra e dizendo aos homens: eu sou Deus, eu sou o Senhor. E eles, com todo o dinheiro, com todo o poder, com toda a glória que eles dizem que eles têm, eles não são capazes de passarem por cima destas realidades e recuperar o que eles destruíram, e recuperar o que o pecado fez nessa terra. Aqui está, dentre outras que a gente tem, matérias que comprovam o início e o princípio das dores na humanidade. É só o começo. Relaxa, meu bem, é só o começo. Você que quer ficar na iniquidade, no pecado, na orgia e na bandidagem, e não quer aceitar a conversão e esse Senhor maravilhoso na tua vida, prepare-se. Compre um bote a remo que você vai precisar. Compre um capacete de ferro contra a bala e contra meteorito que você vai precisar. Aproveite e compre uma roupa de borracha que você vai precisar para caso algum desses vulcões entrar em erupção e te pegar tomando um picolé ali na praia e um solzinho, como estavam aqueles na Ásia, que quando aconteceu aquilo tudo disseram que coisa horrorosa, mas aquilo que aconteceu lá, e entre as outras, é o abalo de Deus nessa terra, e para dizer que Jesus está voltando. Racapola maracamba na quiolosté. Labrombara colomanda restoribioloquiala varocochamandefai. Convida a igreja em nome de Jesus a abrir a tua Bíblia no texto de 2 Tessalonicenses capítulo 2. E versículo 3. Biblicamente nós estamos vivendo entre o 6º selo ao 7º selo, aberto na palavra de Deus no livro de Apocalipse. O princípio das dores já estão aí, e não são com certeza difíceis de se ver, e se tornam visíveis aos homens na terra, e como eu já disse aqui, já há matérias comprovando esses acontecimentos. Mas nós estamos aqui
para relatar biblicamente e em matérias o que nós vamos ler aqui pela palavra de Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, diz assim: ninguém de maneira alguma vos engane, pois isto não acontecerá, sem antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado e o filho da perdição. Ele se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou objeto de culto, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Não vos lembrais do que estas coisas vos dizia, quando aí estávamos convosco? E agora vos sabeis o que o detém, para que o seu próprio tempo seja manifestado. Pois já o ministério da injustiça opera, e somente há um que agora o detém, que até que seja afastado. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará com o sopro da sua boca, e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A vinda desse iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder de sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso Deus lhe envia a operação do erro, para que creiam na sua mentira, e para que sejam julgados todos os que não creram na verdade, mas antes tiveram prazer na iniquidade. A palavra do Senhor revela para nós, e Paulo pregou isso em 2 Tessalonicenses, que diante desses tempos que Jesus revelou e dividiu no livro de Apocalipse, diante dos sinais dos princípios das dores, o arrebatamento da igreja e a volta de Jesus, a Bíblia revela exatamente a manifestação de um homem. Abre a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 13, e nós vamos ler mais um trecho da palavra de Deus, que revela acerca de mais um sinal forte que Jesus está voltando, e que este livro que nós estamos lendo aqui, ele está acima de qualquer conceito e qualquer opinião humana. Apocalipse capítulo 13, em nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor fala, versículo 1: eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Paulo prega nos textos que nós lemos de 2 Tessalonicenses a vinda de um homem que a Bíblia deu no livro de Apocalipse capítulo 13, a consciência à igreja de que ele será o líder mundial, que o mundo vai ser governado. E a palavra do Senhor revela a nós o primeiro nome que Apocalipse capítulo 13 dá a este homem: besta. O apóstolo Paulo, na carta de 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, ele chama este homem, a besta, de homem do pecado e filho da perdição, iníquo, que virá segundo a eficácia de Satanás, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 9. Operação do erro, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 11, são os nomes que a Bíblia dá a este homem. E 1 João capítulo 2, versículo 18, e capítulo 4, versículo 3, João chama